Depois de 5 anos pensando que meu marido havia morrido, ele voltou para casa. Quando eu conheci o meu marido, eu tinha 14 anos e ele tinha 18. E quando eu completei 16 anos, eu acabei engravidando e nós nos casamos. E até então, eu tinha certeza absoluta que o meu marido, ele era pedreiro, porque ele saía cedo de casa com roupa do trabalho. Ele voltava de noite todo sujo, como se ele tivesse trabalhado o dia todo. E assim foi até o dia que a polícia invadiu a minha casa e assim eu descobri que o meu marido, ele mexia com coisa errada. Nesse dia ele foi levado, só que por falta de provas, ele foi solto. Ou seja, depois disso, eu passei a saber qual era realmente o trabalho do meu marido. Só que independente do trabalho dele, ele sempre foi muito bom pra mim, pro nosso filho. Ele fazia qualquer coisa, mas assim, qualquer que meu marido havia morrido. E foi muito difícil pra eu tomar essa decisão, só que eu precisava, porque, gente, eu não vivia mais. Foi então que aos poucos eu voltei a viver a minha vida. E assim, esse tempo todo eu fiquei sozinha, porque eu não tinha olhos pra ninguém, eu não conseguia nem pensar nisso. O meu único foco era o meu filho, criar meu filho, cuidar do meu filho. Até que tempos depois eu conheci uma outra pessoa e eu comecei a me relacionar com ele. Pra falar a verdade, ele foi a única pessoa que conseguiu despertar algo em mim. Nós começamos a namorar e meses depois nós nos casamos. E depois disso, ele me ajudou assim com tudo, principalmente com a criação do meu filho. Inclusive, ele é um excelente pai, uma pessoa maravilhosa. O meu filho é apaixonado por ele. Tá bom, até aí tudo bem. Um certo dia eu estava no meu trabalho e quem que aparece? O meu ex-marido, que eu achei que havia morrido. Quando eu vi aquele homem, as minhas pernas tremeram, a minha boca secou, as minhas mãos e os meus braços, eles formigavam. Eu fiquei dura. Nisso, ele veio mais pra perto e falou pra eu ficar tranquila, pra eu ficar calma, que era ele mesmo, que ele não morreu. Então eu falei pra ele, assustada, né? Falei pra ele que assim que eu saísse do trabalho, que a gente conversava. E assim foi, assim que eu saí, ele já estava ali me esperando e ali nós conversamos. Resumindo, na troca de ele acabou tomando um e ele acabou caindo num buraco. E nesse buraco ele ficou por 3 dias porque ninguém achou ele. E depois de 3 dias ele foi encontrado por um dos amigos dele, só que ele não podia voltar porque ele estava jurado por uma outra pessoa. E esse amigo dele ajudou ele, levando ele embora para outra cidade. E o meu marido pediu para esse amigo não contar nada para ninguém, ele precisava ficar escondido. E assim foi por todos esses anos. Só que quando ele descobriu que eu me casei, ele decidiu voltar. Foi então que ele pediu para ver o nosso filho e eu levei ele até a minha casa. Quando eu cheguei em casa, o meu atual marido, ele teve a mesma reação que eu tive. Ele ficou duro, sabe assim, assustado. E em compensação, meu filho não teve nenhuma reação. Ele nem conheceu. E isso fez com que o meu ex-marido surtasse, porque ele não aceitava que o filho não estava reconhecendo o próprio pai. Ele não conseguia aceitar, ele ficou possesso de raiva. E quando ele descobriu que o meu filho chamava o meu atual marido de pai, ai, olha, gente, aí que realmente a coisa ficou feia. Ele ficou tão cego que ele foi pra cima do meu atual marido, começou a bater. Foi então que eu ameacei chamar a polícia e quando eu ameacei, ele foi embora. Só que ele falou que ele ia voltar. E realmente ele voltou, só que ele voltou bem mais tranquilo. E ele falou que ele ia fazer de tudo pra reconquistar a família, que no caso sou eu e o filho. E ele tá realmente tentando, tanto que nós sentamos com meu filho, conversamos, explicamos a situação. E o meu filho, ele tá começando já a se apegar, ele sente falta, às vezes ele pede. E eu confesso que toda essa situação tá mexendo tanto comigo. Já tem um tempinho que isso tá acontecendo. E a cada dia que passa, me bate mais a dúvida de se eu realmente amo o meu atual marido, se eu amo o meu ex, eu tô muito confusa. O meu atual marido, ele é uma pessoa muito boa. E ele me ajudou, assim, a voltar à vida, a voltar a viver. E eu sinto que eu devo isso a ele. Só que, por outro lado, eu não paro de pensar no meu ex. E ambos foram pessoas maravilhosas na minha vida, que fizeram de tudo por mim, pelo meu filho. Só que o ruim de voltar com o meu ex é que vai ser uma vida muito agitada. E eu não sei se eu quero isso pra mim nem pro meu filho. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho.